Você conhece as diferenças entre crochê e tricô? Tanto o crochê quanto o tricô são técnicas artesanais de entrelaçamento de fio. Ambas essas técnicas foram inventadas pelos franceses. E muita gente confunde tricô com crochê, crochê com tricô. Então, nesse vídeo, você vai aprender a diferença entre essas técnicas. A palavra crochê vem do francês e significa gancho ou pequeno gancho. O crochê tem esse nome porque, para fazer crochê, a gente usa uma agulha que tem um pequeno gancho na ponta. É justamente esse pequeno gancho que caracteriza a agulha de crochê. Existem diversos tamanhos de agulha de crochê, e aí o tamanho vai variar dependendo da linha que você for usar. Então, uma linha mais fina você usa uma agulha mais fina. Uma linha mais grossa, você vai usar uma agulha mais grossa. Então, para fazer crochê, a gente usa uma agulha que tem um gancho na ponta e a gente segura ela com a nossa mão dominante. Se você for destro, segura com a destra, com a mão direita. Se você é canhoto, segura ela com a mão esquerda. Já a palavra tricô também vem do francês e significa varetinha, bastãozinho, palitinho, algo assim. E tem esse nome porque para fazer tricô a gente usa essas agulhas que parecem um palito de churrasco, certo? Para fazer tricô, você usa pelo menos 2 agulhas. Você segura uma em cada mão. Mas também dá para fazer com 3, 4, 5 agulhas ao mesmo tempo, uma mesma peça. Pois é. Para fazer tricô, também é possível usar esse tipo de agulha aqui. Essa é uma agulha circular. A agulha circular de tricô é esse tipo de agulha aqui. São 2 agulhas que, na verdade, são uma só, porque elas são conectadas por esse cabo aqui de aço, sei lá que material é esse. Esse tipo de agulha circular serve para fazer carreiras circulares no tricô. Tanto na técnica do crochê quanto na técnica do tricô é possível fazer carreiras circulares ou carreiras de vai e vem. No crochê, a gente usa sempre a mesma agulha, independente do que a gente estiver fazendo, vai e vem ou carreira circular. No tricô, a gente usa essas agulhas aqui circulares se a gente quiser fazer uma carreira circular. Ou então, também tem a opção da gente trabalhar com 3, 4, 5 agulhas para fazer a carreira circular. Esse aqui é um outro kit de tricô com agulhas circulares, só que essas aqui são intercambiáveis, não sei se essa é a palavra, mas você pode trocar o tamanho da agulha. Então, vamos supor, se eu quero trabalhar com 6 milímetros, então eu escolho aqui as 6 milímetros, vou conectar na ponta aqui do cabo, e aí essa vai ser a minha agulha circular trabalhando com o tamanho 6 milímetros. Se eu quiser trabalhar um tamanho maior, né, um fio maior, vou trabalhar com a 10 milímetros. Aí eu escolho essa agulha aqui maior, o parzinho, conecto no cabo e aí eu trabalho o meu tricô em carreira circular com a agulha. Uma curiosidade é que no tricô você precisa passar a linha em volta do seu pescoço para trabalhar, porque como cada mão sua está segurando uma agulha, é através do pescoço que a gente gera essa tensão para o fio ficar esticado enquanto você trabalha. É possível fazer tricô sem passar a linha em volta do pescoço? É. Tem gente que faz tricô de uma outra forma, em que você não precisa usar o seu pescoço, mas eu acho mais difícil. O jeito mais prático mesmo é passar em volta do pescoço, ou, se você não quiser passar em volta do pescoço, dá pra botar um gancho aqui na sua roupa, como se fosse um pingente mesmo com um ganchinho, e aí passar o fio nesse gancho que tá na sua roupa. É uma possibilidade. Já no crochê não, no crochê você não precisa passar o fio em volta do seu pescoço. No crochê você simplesmente segura o fio, certo? O novelo tá aqui, você segura o fio e é isso. No crochê, a tensão do fio, quem dita é a sua mão. No caso, eu sou destra, então a minha mão esquerda dita qual é a tensão que eu vou usar. Se eu fosse canhota, era o oposto. Já no tricô, não. No tricô, a tensão do fio é dada justamente porque ele tá em volta do seu pescoço. O tricô tem 2 pontos básicos, que são o ponto meia e o ponto tricô. Já o crochê tem 7 pontos básicos, que são correntinha, ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto duplo e ponto alto triplo. Se você estiver fazendo crochê e você errar um ponto, você precisa desmanchar
e refazer o ponto. Inclusive, se você errar, vamos supor, lá no início, não percebeu e continua fazendo, e lá no final você percebe que tinha um erro no início, se você quiser corrigir esse erro, você precisa desmanchar tudo, chegar até o erro, refazer e refazer a peça inteira. No tricô é diferente. No tricô, dependendo do caso, é possível você consertar um erro lá numa carreira inicial sem ter que desmanchar tudo. Existem máquinas que conseguem fazer os pontos de tricô. Inclusive, eu tenho aqui em casa uma máquina, uma ferramenta, na verdade é de manivela, mas você consegue reproduzir os pontos de tricô usando essa máquina. Já o crochê, não existe nenhuma máquina ainda, não foi inventada, que consiga reproduzir os pontos de crochê. Então, o crochê ele é sempre manual, sempre feito pela mão humana. Já o tricô pode ser feito por uma pessoa ou por uma máquina. As peças feitas de tricô geralmente ficam muito maleáveis, ficam como uma malha mesmo, elas são mais flexíveis. E por isso elas são muito recomendadas se você quer fazer roupas, ainda mais se for de frio. Então, o tricô é uma técnica muito boa para fazer gorro, para fazer cachecol, casaco, colete, peças de lã, meia. Dá para fazer muita coisa legal de vestuário com o tricô. Já o crochê acaba sendo um pouco mais versátil. O crochê ele não fica tão flexível e maleável quanto o tricô, embora ele também fique. Ele tem sua flexibilidade e tudo mais, mas ele não é tão... Não tem a característica tanto de malha quanto tem o tricô, certo? Ele é mais recomendado se você quer fazer tapetes, bolsas, suplá. Dá pra fazer roupas de crochê também, só que o aspecto fica diferente. Tanto no crochê quanto no tricô é possível fazer amigurumis, que são as pelúcias, os ursinhos, aqueles bichinhos que a gente faz com linha, certo? É mais popular fazer amigurumi com a técnica de crochê, mas os amigurumis de tricô ficam super lindinhos, só que eles são um pouquinho mais difíceis de fazer, porque você acha muito menos conteúdo sobre amigurumis de tricô do que sobre amigurumis de crochê, tá? Então, o mais popular é ver amigurumi de crochê e não de tricô. Tá, mas qual é o mais fácil e qual é o mais difícil? Bom, essa é uma pergunta muito subjetiva. Eu sei fazer tanto o crochê quanto o tricô, eu aprendi na infância com a minha mãe, e no meu ponto de vista, não tem exatamente essa hierarquia de dificuldade. Eu acho que ambas as técnicas são fáceis, só que elas são trabalhosas, elas são demoradas de fazer, porque tudo que é feito à mão, individualmente, dá trabalho e demora. Mas eu não estabeleceria essa hierarquia, não. Você deve escolher se você quer aprender tricô ou crochê, dependendo dos seus objetivos, do tipo de peça que você quer fazer. Agora eu vou mostrar para vocês algumas peças de tricô que eu fiz há alguns anos. Então, primeiro eu vou mostrar esse cachecol aqui, certo? Esse cachecol eu fiz usando os dois pontos básicos do tricô, que são tricô e meia, certo? Mas parece que é super complexo por causa do padrão que eu criei, mas na verdade foi super simples de fazer, só demorou bastante, né? Porque é um cachecol grandinho. Outra peça de tricô que eu fiz foi esse gorrinho para combinar com o cachecol. Nesse gorrinho aqui, eu usei os mesmos pontos do cachecol, certo? Eu quase nunca uso, né, o gorrinho e o cachecol, porque onde eu moro faz calor demais e raramente tá frio bastante para usar esse conjuntinho, mas ter eu tenho. Fiz também esse coletinho azul aqui. Foi o primeiro colete que eu fiz e ele é bem basicão. Vocês podem ver aqui de perto o ponto dele. Ó, esse ponto aqui, ele é super característico do tricô. Então, quando você vê esse ponto aqui, é porque a peça é tricô. Fiz também esse outro colete aqui, só que nesse aqui eu decidi usar um pouco mais, fiz essas tranças diferentonas. Eu quase nunca uso esses coletes porque eu fiz com cores muito chamativas e cores muito difíceis de combinar
com o look, sabe? Então fica muito pá. Então eu dificilmente uso, mas eu que fiz. E de crochê, vocês sabem que eu faço mais amigurumi, eu simpatizo mais por fazer amigurumi do que outros tipos de peça. Mas, recentemente, eu fiz esse casaco aqui de crochê, certo? Agora, para finalizar, para ver se vocês conseguem perceber as diferenças entre o crochê e o tricô, vamos jogar um jogo. Eu vou botar uma imagem aqui na tela e você vai me dizer se é crochê ou tricô. Primeira imagem. É crochê ou é tricô? O gabarito vai ficar fixado nos comentários. Segunda imagem. Crochê ou tricô? Nenhum dos dois, é IA. Terceira imagem. Crochê ou tricô? Quarta imagem. Quinta imagem. Sexta imagem. E é isso. Me diz aí nos comentários quantas você acertou, quantas você errou. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham entendido um pouco as diferenças entre o crochê e o tricô. Um beijo, um queijo. Até a próxima.